Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso quinto dia da nossa jornada de 21 dias para destravar a nossa vida. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre mentalidade. A mentalidade de abundância e a mentalidade de escassez. E antes eu vou só tomar um pouquinho de água. E aproveitando a oportunidade, você vê esse copo meio cheio ou meio vazio? Quando eu peguei ele aqui para poder tomar, você primeiramente pensou que ele estava vazio ou que ele estava meio cheio? Isso é um indício de como está a sua mentalidade. Se ela está na mentalidade de abundância ou de escassez. E esse tema é muito importante, por quê? Porque ele é um tema atual e ele foca não só nas questões materiais, mas também nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, na nossa fé. E compartilhar com você essa experiência do copo de água ajuda você a identificar como que agora está a sua mentalidade. E antes de falar sobre isso, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre foco, sobre atenção. Você já ouviu aquela frase que diz que tudo que a gente foca cresce? E isso é real. Para você entender melhor sobre isso, pensa numa mulher grávida. Quem é mãe vai entender o que eu estou falando. Eu, em todas as minhas gestações, e eu tenho 3 filhos, uma coisa muito interessante que acontecia comigo era que parecia que todas as mulheres do mundo estavam grávidas. Eu só me esbarrava com mulher grávida, e não era só no posto de saúde quando eu ia fazer as minhas consultas. Eu andava na rua, via mulher grávida. Eu andava na rua, via uma mulher que tinha acabado de ganhar um neném. Tudo girava em torno de maternidade, de gravidez, de filhos recém-nascidos. Mas se você não é mãe ainda, ainda não teve essa experiência, eu tenho certeza que você um dia pensou em comprar um carro. Você pensou em comprar uma marca, um modelo de um carro, por exemplo. E eu tenho certeza que você, a partir daquele momento que escolheu comprar um carro, ou almejou, teve esse desejo de ter um modelo de um carro, você achou que só tinha esse modelo de carro em todo mundo comprou só aquele carro. Eu lembro de uma época que quando a Fiat lançou o Fiat Argo, eu achei aquele carro tão lindo e eu só via Fiat Argo em todo lugar que eu ia. Eu pedia Uber, vinha o Fiat Argo, sabe? Em todos os lugares eu via esse Fiat Argo. E é assim que acontece. Quando nós focamos em alguma coisa, a nossa mente, ela filtra todas as outras situações, ela não dá atenção nem importância para aquilo, para dar atenção somente àquilo que realmente nós estamos focando. Numa mulher grávida, a realidade da vida dela é aquela, ela vai ver só mulher grávida. Se você quer algo, você só vai ver aquela situação, aquilo que você quer. Quando nós estamos preocupados com contas, a gente só vai ver dívida, só vai ver conta para poder pagar. Então, a conclusão é que a nossa mente, ela tem esse poder de filtrar a realidade de acordo com o foco que nós escolhemos. E é por isso que o copo meio cheio ou meio vazio, a forma como você viu ele é a forma como a sua mentalidade está treinada para ver as coisas. Se você viu o copo meio vazio, a sua mentalidade ela está acostumada com a falta. Se você viu o copo meio cheio, você está provavelmente acostumado com a mentalidade de abundância. Mas para isso, vamos pensar melhor o que, que é a escassez. A escassez, ela sempre vai focar naquilo que falta, naquilo que ainda não tem, naquilo que ainda não aconteceu. Isso gera medo, gera ansiedade, gera competição e produz sempre uma sensação de insuficiência. Sabe quando você sempre faz alguma coisa e parece que aquilo nunca tá bom? Ou que você adquirir uma coisa, mas aquilo ainda não foi suficiente. Você sempre vê aquilo que falta. E isso ativa uma área de estresse no nosso cérebro. E é por isso que traz ansiedade, medo e inquietação. Agora, a abundância, a mentalidade de abundância, ela reconhece o que já existe.
ela confia sempre que vai ter uma solução para um problema, né? E isso gera gratidão, generosidade e criatividade. E a frase-chave é: não é o que temos, mas de onde nos alimentamos. A mentalidade de abundância, ela não foca naquilo que você tem, mas na sua fonte, naquilo que você se alimenta. E quando nós temos o Senhor como a nossa fonte, nós sempre vamos ter a mentalidade de abundância. Nós precisamos ter essa mentalidade de abundância, principalmente por causa da palavra de Deus, que é o nosso respaldo, que é a nossa base. E vamos então lá na palavra de Deus ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Em João 10:10, a Bíblia diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tem algumas versões que falam: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Esse versículo revela o propósito de Deus para nós, uma vida transbordante, não apenas de bens materiais, mas de paz, alegria, de propósito. Esse versículo reflete a vontade de Deus para as nossas vidas, de nos conceder uma vida rica em todos os sentidos e combate a ideia de que nós precisamos de sofrer e que o sofrimento é o único caminho para que a gente venha se contentar com o mínimo. Lá em Filipenses 4:19 diz assim: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, conforme as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E essa é uma promessa poderosa da provisão ilimitada de Deus. E ela é baseada no poder de Deus e não na nossa capacidade. Então, esse texto nos convida a confiar que Deus tem recursos infinitos e ele é capaz de suprir tudo o que nós precisamos, desafiando a mentalidade de que não há suficiente. A palavra de Deus, então, é a nossa âncora e ela nos mostra a verdade de que a abundância é um princípio divino, não é uma exceção. E ela nos convida a alinhar a nossa mentalidade com a perspectiva de Deus, trocando a escassez pela confiança na sua provisão. E é isso que a palavra de Deus diz. A abundância é um princípio de Deus. E nós precisamos entender essa verdade, que é isso que Deus quer de nós. Então, nós precisamos reprogramar a nossa mente. A gente sempre vai estar falando sobre reprogramação mental. Nós precisamos readequar a nossa forma de pensar. Nós precisamos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. E como que a gente vai cultivar essa mentalidade de abundância? Primeiro, você precisa entender que a falta não define quem você é. Você está além daquilo que você tem. Você precisa treinar com gratidão. Quando nós registramos diariamente aquilo que nós temos, aquilo que nós já conseguimos, quando nós começamos a declarar a palavra de Deus com as promessas dele na nossa vida, nós começamos a cultivar essa mentalidade de abundância. E também quando nós começamos a praticar a generosidade. Porque quando nós temos aquela mentalidade de escassez, quando você pensa em dar, entregar algo para alguém, você pensa em como aquilo vai te fazer falta. Mas a mentalidade de abundância, ela mostra que quando nós entregamos, doamos, damos alguma coisa para alguém, nós entendemos que nós estamos abrindo espaço para receber mais. Então, quando nós compartilhamos, e não falo só de, igual falei, sobre dinheiro, mas eu falo sobre tempo, sobre atenção, sobre palavras, mesmo que no pouco. Então, quando nós pensamos que, quando nós estamos compartilhando algo com alguém, quando nós estamos doando o nosso tempo, a nossa atenção para alguém, e nós vamos perder, nós estamos com a mentalidade de escassez. Mas quando nós estamos dispostos a agir com generosidade, nós estamos abrindo caminho para receber mais do Senhor. E a ciência, a gente sempre vai estar conectando a ciência com a nossa fé. Quando a ciência fala que quando nós pensamos naquilo que falta, naquilo que nós ainda não temos, aquilo que nós ainda não conseguimos, quando nós pensamos no copo meio vazio, esses pensamentos, eles repetidos, eles criam
conexões neurais que sempre vai estar conduzindo a gente para aquilo que é falta, para aquilo que é escassez, para aquilo que ainda não temos. Por exemplo, quando nós focamos nas contas a pagar, nós sempre vamos ter dívidas, nós sempre vamos estar vendo só as dívidas. Mas quando nós pensamos num trabalho que eu posso fazer para poder conseguir um valor, nós sempre vamos estar o quê? Focando isso, nós sempre vamos trabalhar na nossa mente para que ela se atente às oportunidades que vão aparecer para nós ganharmos dinheiro. Quando nós pensamos em algo que pode faltar, nós sempre vamos estar conduzindo a nossa mente para situações que vão fazer a gente perder dinheiro. Quando a gente pensa em ganhar, a gente sempre vai estar treinando a nossa mente para identificar oportunidades para poder ganhar dinheiro, no caso, ou afeto, amor. Se você sempre pensa que uma pessoa nunca fez o suficiente, ela não te ama o suficiente, ela não te atendeu naquilo que você necessita, o que você precisava, mais e mais falta você vai encontrar naquela pessoa. Mas se você começa a ver as qualidades de alguém, ver aquilo de bom que aquela pessoa fez para você, sabe? Quando você começa a perceber aquilo que a pessoa te dá, você consegue atrair, a sua mente sempre vai estar buscando perceber aquilo de bom que a outra pessoa tem. Então, algumas reflexões diante dessa conversa que nós tivemos hoje. Onde você tem colocado os seus pensamentos? Hoje eu tenho mais pensamentos de escassez ou pensamentos de abundância? Outra forma da gente identificar onde está os nossos pensamentos. Você está pedindo mais a Deus em oração ou você está agradecendo a Deus nas suas orações? Você está pedindo ou você está agradecendo? Não que pedir seja errado, não é isso. Mas quando você está pedindo, sempre as suas orações são para pedir a Deus alguma coisa, é porque você sente que você está em falta. Está faltando alguma coisa, você precisa que Deus te dê alguma coisa. Agora, quando você começa a agradecer, você sempre está reconhecendo algo que você já tem, algo que você já ganhou, uma provisão que Deus já vai fazer na sua vida. Então, um treinamento para a gente começar a fazer agora é, quem sabe, a gente pare de pedir a Deus um pouquinho e comece a agradecer para a gente ativar essa mentalidade de abundância em nossa vida. E nosso exercício prático é, dentro do nosso caderno, né, do nosso mapa do destravamento, no nosso caderninho, nós vamos praticar pelos dias que vão vir adiante a gratidão. Você vai anotar 5 motivos pelos quais você tem a agradecer. E, considerando o estudo anterior, o poder da declaração, você vai começar a declarar frases de abundância sobre a sua vida, como eu escolho viver a partir de hoje, a partir da fonte inesgotável de Deus, e não a partir da escassez ao meu redor. A palavra de Deus diz que Jesus nos fala, nos convida, que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. O Senhor tem a abundância, ele quer fluir, quer jorrar na sua vida. Então, que hoje você possa entender aonde está a sua mentalidade, a diferença entre abundância e escassez. O que mais tem acontecido na sua vida? O foco da sua atenção está aonde? Então, que você possa focar numa atitude de gratidão, naquilo que você já tem, naquilo que você conquistou, naquilo que Deus já está te dando, como uma forma de treinar a sua mente para a abundância. A escassez, ela sempre vai pensar, não entrou dinheiro suficiente, então eu nunca vou sair da situação. Mas a abundância diz, ainda não entrou tudo o que eu preciso, mas entrou alguma coisa. Isso mostra que Deus está sustentando um dia de cada vez. Se a escassez pensa, se eu compartilho, vai faltar para mim. E a abundância fala, quando eu compartilho, eu abro espaço para algo maior para receber. Então é isso, minhas queridas, que Deus abençoe, sabe, que você possa viver essa vida abundante. Esqueça, retire da sua vida essa mentira de que para alcançar algo de Deus você precisa sofrer. Não, você precisa
ter essa mentalidade que Deus é suficiente para você, que Ele tem muito mais do que para te dar do que você pode pedir, pensar ou imaginar. E uma frase muito importante para finalizar que eu quero deixar para você aqui: abundância não é nunca passar necessidade ou passar dificuldade, mas é ter uma fé firme no meio da adversidade. Um beijo e até o próximo estudo.